Olá, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Então, aqui quem está falando é Sônia e temos também Ana Lúcia. Então, nós vamos estar aqui hoje, mais uma vez, para falar um pouco, da palavra sagrada. Mas antes, quero pedir a vocês que deixem o seu like, que se inscreva no canal e compartilhe, com um colega, um amigo, um vizinho, para que este canal possa estar crescendo cada vez mais. Se você tem dúvida em como se inscrever, você vai no canto direito aí, bem no canto, abaixo aí no canal, inscreva-se, que está escrito de vermelho. Vai lá, não vai aparecer sininhos, você vai lá em todos para que você possa receber a notificação quando, o canal já estiver aberto para vocês assistirem. E desde já agradeço a todos que já fazem parte deste canal, agradeço a você que está aí acompanhando, mas espero que se inscreva. Bom, hoje a leitura será de 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Capítulo 6, versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, já realmente uma falta entre vós, tende demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não errei nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Bom, Ana Lúcia, pela leitura aí, percebe-se, ou seja, que a palavra sagrada está querendo nos mostrar, que Paulo, através dessa epístola aí, deixou algumas orientações, Aí que ele começou a questão do julgamento. Aí eu fiquei pensando, na época lá ele fala que para julgar o outro, ele tem que estar na santidade, ele tem que ser santo. Voltando aqui para nossa realidade, como que você interpreta a questão? Eu vou dar um exemplo. Eu, Sônia, tenho um irmão, e aí esse irmão comete uma falha comigo. E eu levo ele até a justiça, uma falha que eu acho que é muito grave, e levo ele à justiça, ao tribunal, vamos pensar assim. Eu vou entrar com ele, que ele seja julgado por um crime, uma falha que ele cometeu. Levando para a nossa realidade hoje, como podemos entender essa santidade que Paulo diz aos Coríntios aí? O que ele quis dizer aqui foi o seguinte, que o ser humano, quando ele erra, perante a lei de Deus, ele tem que fazer concordância. Porque se nós somos representantes das obras de Deus aqui na terra, devemos levar a paz, Então, se você leva a paz, você leva a concordância.
E todo aquele que julga, que vai fazer um julgamento, ele tem que ser baseado nas leis de Deus, não perante o homem. Por isso que todo ser humano que faz julgamento, ele deveria entender um pouquinho da palavra de Deus, para não ser uma pessoa injusta, né? Não cometer injustiça. O que eu entendi aqui de Paulo falando foi isso. E que a gente realmente já está sendo errado, só de ter alguma coisa contra o seu irmão e não tentar entrar em concordância. Só de você ter contra, levar um juízo, a justiça do homem, você já está sendo, você já está indo contra as leis de Deus, né? Então você tem que entrar em concordância para apaziguar, para fazer a paz. Então, no caso, esse conflito entre meu irmão, então a primeira parte, o primeiro momento era eu tentar entrar em um acordo, né? Tentar consertar, conciliar aquele momento, né? Isso. Caso não consiga e se chegar a um juiz, mas que ele seja julgado conforme a palavra, que seja feito realmente a justiça, não a justiça do homem, mas a justiça de acordo com o ensinamento, né? De acordo com a palavra sagrada. Aí conforme você leu aí, no versículo 9, ele faz uma pergunta: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então ele adverte de novo para a parte espiritual. Você não ser injusto, você fazer a justiça da melhor forma possível. Mas segundo os mandamentos de Deus, né? Isso. Aí ele fala que quem que são essas pessoas que não herdarão o reino de Deus? São as pessoas que insistem, né? Que são os idólatras, os adúlteros, no caso, os efeminados, sodomistas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, ou seja, são todas aquelas pessoas, igual tem os ladrões, as pessoas que roubam, são todas aquelas pessoas que insistem ou permanecem no caminho errado. Eu acredito que aqui ele está falando também da época, igual nós estávamos estudando, né? Ele está falando da época. Geralmente quem fazia o julgamento eram pessoas injustas, né? Na época. Isso. Aqui que em Coríntios, né? Totalmente contra a palavra de Deus. Então, né? Paulo estava alertando, olha, para que você faça justiça, seja você justo. Tem que ser justo, tem que ser conforme os ensinamentos de Deus, do Messias, né? Conforme os mandamentos. Bom, dando sequência aí, no versículo 12 ele vai falar: os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor para o corpo. Ora, Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne, mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus e que não sois de vossos mesmos? Porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo. Essa parte aqui, ela mexe muito, né, com a gente, porque ela fala, Paulo vem mostrar, né, para Coríntios, porque na verdade aqui, né, que a gente percebe pela leitura, é que as atitudes, as posturas, né, de Coríntios aí nessa época era voltada muito à questão da imoralidade. Então e eles achavam, se eles tentavam justificar que o pecado nessa época aí não era de dentro do corpo, era fora do corpo. Só fora, de dentro não era pecado. Isso aí Paulo mostra o seguinte, que é o contrário, que quando você está na prostituição, né, quando você usa o seu corpo, o pecado, se está sobre o corpo, então o pecado é dentro dele. Então ele vem mostrar isso.
É porque tem um pecado que você comete fora, né? E tem um Isso. pecado que você pratica através do ato sexual. Que ele usa a prostituição. Todo pecado que o ser humano comete é fora do corpo, mas o que pratica o pecado sexual peca contra o seu próprio corpo. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, onde deve o Espírito Santo morar. Então, se você está cometendo pecado de imoralidade sexual, você está dando espaço para o Espírito Santo sair da sua presença, né? Isso, ele está dizendo assim, o nosso corpo é o templo. É o templo. É onde deve estar onde o Espírito Santo habita. É onde ele deve estar habitando. Então, se você usa o corpo para essas situações que apresenta aqui, você não está puro. Você não está puro, você está pecando e é dentro do corpo. Então, ou seja, você não está caminhando conforme o Espírito Santo, né? E para fechar aqui, ele fala assim, ó. Não sabeis que vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuis parte de Deus e que não sois de vossos mesmos, porque fostes comprados por preço. Ou seja, quando ele falou isso, eu lembrei de Jesus quando ele morreu por nós. Ele pagou um preço muito alto, que foi a vida, para levar os nossos pecados. E nós estamos aí... Né? Quando eu digo nós, gente, a maioria, né? Não estou querendo dizer que sou eu, Ana, ou alguém que está ouvindo, mas muitas pessoas estão andando no caminho errado, esquecendo o que Jesus passou para que nós tenhamos a salvação, né? E a palavra sagrada vem mostrar, através dos mandamentos, que caminho devemos percorrer aqui para sermos salvos. E no 19 ele explica, bem explicado, e fala... É o templo do Espírito Santo que habita em vós. Então, se habita, no momento que você pratica o pecado sexual, você está indo contra o Espírito Santo que está habitando em você. Entendeu? Isso. E ele fala aqui, né? Deixa assim, se você olhar bem ditado, assim, bem no pé da letra da palavra, essas pessoas que praticam todas as situações que nós comentamos aí, não herdarão o reino dos céus, né? Somos pertencentes a ele. Isso. Mas eu digo assim, nós somos falhos. Tem pessoas que às vezes vão para o caminho errado, mas reconhece o erro e conserta. E conserta, né? Que existe o conserto, existe o perdão, não é isso? Para que possamos consertar. Agora, se você insiste nesse erro, né? Você tenha que ter, eu acredito, em mente que você não entrará no reino de Deus. Será punido, né? Terá suas punições. E pagamos aqui, né? Pagamos aqui. Então é isso. Não sei se a Ana Lúcia quer falar mais alguma coisa. É essa mensagem que nós trouxemos para vocês hoje. Isso. Próximo assunto será o capítulo 7 de 1 Coríntios, né? Isso. Do 1 até o 40. Isso, é um tema muito que eu digo assim, é um tema muito importante que faz a gente refletir sobre nossas posturas hoje aqui na sociedade, né? Bom, então desde já agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade e como é gratificante, eu sinto uma paz tão grande interior, né? Quando nós estamos refletindo sobre a palavra de Deus. Nós esperamos que vocês também estejam assim, sentindo essa paz, né? E fazendo vocês também refletirem sobre as posturas, que faz também que com a gente aqui nós paramos para pensar sobre a nossa vida aí no dia a dia. Isso, então, neste momento, peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, que dê discernimento, que dê sabedoria, que derrame chuvas de bênçãos na vida de cada um, tá? E de acordo com a necessidade, de acordo com o que cada um tem aí no seu coração. Então, neste momento, eleve seu pensamento ao Senhor, faça o seu pedido a Ele, tenha sempre essa intimidade, essa comunhão com Deus, porque é somente Ele que poderá nos confortar e mudar a sua história. Isso. Venho agradecer a todos desde já e desejar que a paz do Espírito Santo esteja com todos vocês. Pedir mais uma vez a vocês para que se inscrevam no nosso canal, dê o seu like, compartilhe
e divulguem a palavra de Deus. Muito obrigada. Amém.